1917 não é nem fudendo o melhor filme do ano passado, de 2019, não é nem fudendo o melhor filme do Oscar 2020. E a gente vai falar exatamente disso. Meu nome é Túlio Dias, sou escritor, cofundador do Cinema de Boteco, e durante esses dias aqui eu tô fazendo um especial com análises, pequenas críticas aqui em vídeo de todos os 9 indicados ao Oscar de melhor filme no Oscar 2020. 1917, um filme que todo mundo aí tá enchendo a boca para falar, é dirigido pelo Sam Mendes, um diretor sim de muita qualidade, é dele, Beleza Americana, filme que ganhou o Oscar lá em 2000, filmaço inclusive, é um filme que na medida que a gente vai revisando ele só melhora, ele só cresce, recomendo para todo mundo. Depois ele fez Estrada para Perdição, um dos meus filmes sobre pais e filhos favoritos. A gente tem o Tom Hanks, a gente tem o Paul Newman, a gente tem o Daniel Craig, filmaço pra quem gosta de coisa de máfia, velho, eu recomendo assim loucamente. Ele fez o Skyfall também, ele já havia flertado com a guerra em Soldado Anônimo, Jarhead, então assim, é um diretor muito eficiente, um diretor de qualidade. 1917 é uma ideia ousada. Afinal de contas, a gente está falando de um filme de guerra sobre a Primeira Guerra Mundial, uma guerra que muitas vezes fica deixada de lado no cinema norte-americano, no cinema em geral, exatamente porque quando a gente pensa na Segunda Guerra, a gente tem a figura do Hitler e a gente consegue estabelecer um vilão. E já a Primeira Guerra já é um pouquinho mais complexa, você não tem as coisas tão, né, você não tem ali uma cara que você quer bater, né, como no caso do Hitler. E teve Mulher Maravilha recentemente que também falou da Primeira Guerra. Então ele pegou essa questão de falar da Primeira Guerra e decidiu usar toda a qualidade técnica do seu diretor de fotografia, o Roger Deakins. E o resultado é 1917. Um filme no qual a gente tem 2 soldados que precisam cruzar as trincheiras para avisar uma tropa que ela está prestes a cair numa armadilha. Essa é a premissa. Sinceramente, é simples assim mesmo, tá bom? Então, na hora que você pensa que o filme está indicado ao Oscar, foram 10 indicações e dentre elas você tem roteiro original, você já fica meio assim, ok. Essa é a história, é simples. A única coisa, vamos lá, vamos falar, né? Vamos ser legal. 1917 tem coisas que ninguém pode criticar, ninguém vai esquecer, ninguém vai ignorar. É a questão técnica. O Sam Mendes definitivamente ele mostrou ali uma qualidade ímpar para falar de guerra de um jeito diferente. Afinal de contas, Dunkirk, né, do Nolan, ele é um filme que trabalhou com a guerra de uma forma diferente. É um filme que colocou ali 3, 4 linhas temporais, assim, que a gente não conseguia entender exatamente o que estava acontecendo. Então, narrativamente, ele já era um negócio legal. E agora chega o 1917, que rompe as barreiras, né? Um filme plano-sequência. E todo mundo gosta de um plano-sequência. Plano-sequência são aquelas cenas que são filmadas em vários ambientes e elas não têm corte. Cara, isso é muito legal. Magnolia tem uma cena assim. Magnolia? Acho que é Magnolia. Boogie Nights, do Paul Thomas Anderson, tem uma cena assim muito legal. Birdman é um filme que também entrou na mesma questão que a gente vai falar aqui do 1917. Gravidade tem um plano de sequência legal. Filhos da Esperança. Então, assim, poder ver isso enche os olhos. Nós, como cinéfilos, como críticos de cinema, não sei se você é crítico de cinema, eu sou, então se você não for, você vai gostar também porque é um negócio bacana. Talvez você nem perceba quando você está vendo, mas é simplesmente que o negócio acontece e, cara, não tem corte. É muito louco o Paranauê. Recomendo, tá? Presta atenção nessa parada. A gente gosta disso. Só que é um grande mérito da turma, né? Do diretor de fotografia, da direção e efeitos visuais. E o filme, pra mim, gente, ele precisa bater em tudo. Ele precisa ter qualidade técnica completa, sabe? E quando você não coloca a montagem de um filme desse entre os destaques do ano, bem, tem alguma coisa errada. Se você não elogia a montagem do filme, bicho, por que ele tá indicado a melhor filme? Eu considero que se você faz uma pirâmide de importância, né, de funções no cinema. Cinema é arte coletiva, tá bom? Não vamos esquecer disso. Você faz uma pirâmide ali de importância. No topo, né,
no topo seria o produtor, que é a pessoa do dinheiro que manda, né? Mas enfim, não vou falar dessa parte não. Você tem o diretor. Debaixo do diretor, você poderia falar, ah, mas roteiro é mais importante que diretor. Então o roteiro é o segundo, né? Não, o roteiro não é o segundo. O segundo seria o montador. Porque o montador é o cara que, junto com o diretor, ele faz o filme, velho. É o cara, é o artista invisível da parada. A montagem é um negócio muito importante. E depois entraria o roteiro, sinceramente. Então, quando a gente não tem essa questão da montagem presente, afinal a gente está falando de um filme plano, sequência, a gente pode falar, ah, tem umas edições aqui legais, por exemplo, a cena que ele tá de noite, né? Que ele foge, aí ele pula, ele cai no rio. Cara, aquela cena, do jeito que foi feita, na hora que você vê e fala, ah, legal, trabalho bacana da edição. Mas o trabalho de montagem, não estou dizendo que a montagem é ruim, não é isso, gente. Afinal de contas, tem uma entrevista do montador do filme, ele fala exatamente sobre isso. Ah, quando o Sam Mendes chegou pra mim, eu ri, né? Falei, ah, isso vai ser impossível. E quando ele começou o trabalho de produção, ele tinha acho que 39, 30 takes assim, tinha que pegar ali. Então ele tinha um material legal para fazer a finalização do filme. Só que eu acredito que essa montagem ela foi muito pensada, ela foi muito planejada, e méritos, óbvio, antes da filmagem. Né? Exatamente para saber, ó, aqui a gente vai fazer a coisa que o pessoal dos efeitos visuais vão entrar, vão fazer o corte, vão encaixar as cenas. Então não é uma montagem tradicional. É uma montagem, por exemplo, o Parasita, a cena que o filho, né, o Kim filho, ensina para o Kim pai o que ele precisa falar para tirar a governanta de casa. E aí tem uma cena que eles estão em casa e tem outra que é o Kim, né, já junto com a senhora Park lá explicando. Então a gente não tem isso. E aí perde muito para mim. Então acho que esse é um dos pontos, né, que me incomoda um pouco em 1917. O outro ponto que incomoda mais ainda, cara, de vez em quando tem poeira nas paradas, aí o nariz, eu vou ficar parecendo a rena do Papai Noel, mas enfim. Outro ponto que me incomoda bastante é o fato que eu gosto de assistir filme pela história e muitas vezes eu gosto de me envolver com os personagens. Gente, a gente não se envolve com esses personagens. É uma história muito reta, é uma história um tanto fria, de certa forma. E isso é uma pena. Quando a gente pensa ali no Resgate do Soldado Ryan, por exemplo. Beba água. Quando a gente pensa no Resgate do Soldado Ryan, que é exatamente uma premissa parecida, né, que eles têm que ir resgatar, encontrar um familiar, blá blá blá. Ali a gente tem emoção. A gente tem emoção no Tom Hanks e a gente tem emoção, obviamente, no Ryan, quando ele é encontrado. Funciona. No caso aqui do 1917, a gente simplesmente está vendo um soldado cumprindo regras e passando por um monte de desafio. A gente se envolve com ele, tá? Mas saca aquela coisa que a gente não conhece esse cara direito. Não é, por exemplo, o Leonardo DiCaprio em Um Regresso, que ele também tem toda uma jornada que a gente acompanha, mas a gente viu tudo que aconteceu com ele. A gente sabe por que ele está fazendo aquilo, ele tem motivos, a gente viu. Em 1917 a gente sabe por quê, mas a gente não viu o porquê. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer. Faz a comparação com O Regresso, com o DiCaprio. A gente viu o sofrimento que ele passou e por que ele quer, né, encontrar ali o personagem do Tom Hardy. Então é diferente. Eu acho que o 1917 ele peca muito nessa frieza. É um filme mais técnico do que narrativo. É um filme que o Sam Mendes resolveu punhetar, né, fazer a arte visual dele junto com o Roger Deakins. E, cara, tudo bem. Tudo bem, o filme é maravilhoso visualmente. A questão da trilha sonora, né, nas cenas de noite, principalmente, aquilo bate, cara. Eu acho que o filme vai receber prêmios aí pela edição de som, mixagem de som, trilha sonora, porque a trilha sonora tá ali dentro da narrativa, funciona muito bem. Mas é isso, é um filme muito técnico. Ele não tem alma. E eu, né, como escritor, como apaixonado por histórias, eu preciso disso. Eu não tive isso em 1917. Então, acho que essa aí é a minha análise sobre o filme. Recomendo para você assistir, obviamente, tirar suas próprias conclusões, porque, afinal de contas, como eu disse, pode não ter alma, mas tem técnica, e técnica é sempre bom, como estudo, como análise, né? E a gente, como cinéfilo, a gente tem que assistir, tem que acompanhar.
tá bom? Grande beijo pra todo mundo, se inscreve aí no canal, ajuda a gente a bater a marca de 4.000 inscritos, que a gente não chegou lá ainda. Tchau, tchau!